Ultimamente, temos visto diversas facilidades de obtenção de crédito oferecido para as pessoas. No entanto, o que muitos não sabem é que o hábito de não planejar pode trazer as piores consequências, como um superendividamento. Realizado em outubro do ano passado, o levantamento mostra que quase 4 em cada 10 entrevistados disseram gastar mais do que ganham, enquanto 55% dizem estar sempre no vermelho. Além disso, 75% dos entrevistados relataram dificuldades em pagar as contas nos últimos meses, e a maioria dos entrevistados acredita isso à falta de planejamento financeiro, manifestado em uma falta de percepção sobre ganhos e gastos. A reportagem do Grupo Amplitude de Comunicação entrevistou a especialista em finanças e ex-moradora de Juara, Ana Leoni, que fala sobre esse cenário econômico. Quando a gente está falando aqui desse incentivo ao crédito, as pessoas acabam, se elas não tiverem atenção ao orçamento doméstico, se perdendo nas contas da casa. E vários dados, várias estatísticas mostram que as pessoas acabam entrando numa situação de dívida muito mais pelos pequenos gastos, ou quando eles se rendem aos pequenos prazeres, do que um grande problema financeiro, como no caso de uma saúde ou desemprego, por exemplo. E uma análise também dessa questão do prazer do consumo imediato, né? Então, com essa questão de se poupar, né? Às vezes esperar um pouquinho mais ali seria mais vantajoso? Olha, o crédito ele não é uma coisa ruim, desde que ele seja feito para que a gente consiga aumentar o nosso patrimônio. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de comprar uma casa, às vezes vale a pena se pesquisar bem um financiamento do que você esperar 20 anos para juntar o dinheiro e comprar um imóvel. A questão é quando o crédito ele é usado para aquelas coisas que não vão fazer diferença no nosso bem-estar financeiro. Então, quando a gente se endivida para comprar, por exemplo, uma roupa nova, sem ter muita necessidade. Então, para certas coisas, não há dúvida que esperar, poupar e juntar o dinheiro para isso é melhor. Uma análise do consumidor brasileiro frente a alguns outros países, né? O Brasil, com a cultura que se tem, em comparação aos outros países, como que é esse comportamento financeiro dos moradores aqui? Olha, o Brasil, ele poupa muito pouco, o brasileiro poupa muito pouco. E aí a gente sempre tende a acreditar que a gente poupa pouco porque a gente ganha pouco. Essa é sempre a primeira desculpa que nós criamos e muitas vezes é fato mesmo. A gente tem alguns estratos da sociedade que ganham muito pouco e realmente não tem espaço para orçamento, mas de fato não deixa de ser uma desculpa que os especialistas chamam de desculpa verdadeira. Ou seja, a gente tem um traço cultural no Brasil que a gente privilegia o consumo em detrimento da poupança. Então, a gente tem que se conscientizar de fato que a gente precisa poupar mais e investir melhor os nossos recursos. Então, a gente tem que ajudar as pessoas a se conscientizarem mais da necessidade de poupar. E acima disso tudo, como que os passos iniciais, né, para quem quer decidir aí poupar, né, renegociar dívidas, que é uma outra situação também do brasileiro, né, que é um país com as pessoas que tem um grande número aí de autoendividamento, esses procedimentos, né, antes de investir, tem que cuidar das dívidas, esse procedimento entre a questão da dívida, né, quitando a dívida para depois investir, ou pode fazer um meio termo entre essas duas coisas? Olha, não necessariamente. O primeiro conselho que eu gosto de dar para as pessoas é o seguinte: ninguém chegou a um estado de endividamento ou alguns de superendividamento, que infelizmente é uma realidade para alguns, de uma hora para outra. Então, todo um processo para você reverter essa situação vai demorar. Então, às vezes, você demora 2, 3, 5 anos para chegar aí nesse acúmulo de dívidas que você tem. Mas você precisa ir, desde o início, já começando a criar uma consciência e algum tipo de reserva, porque senão a coisa fica meio insustentável. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você vai renegociar uma dívida que você tem. Se você renegocia essa dívida a um percentual da sua renda muito elevada, certamente isso vai ser insustentável. Então, o ideal para sair das dívidas é, primeiro,
ter paciência, negociando dívida a dívida, em geral aquelas que os juros são mais altos, para que você consiga aí, né, estancar um pouco o pagamento dos juros e já começar a reservar parte da renda, nem que for um pouquinho, para começar a fazer essa reserva que os especialistas chamam de reserva de emergência, eu gosto de chamar de reserva de urgência. E o começar a poupar tem uma ordem de orçamento que é muito interessante, e aí volta também o ponto que eu trouxe do traço cultural, que em geral, quando a gente olha o nosso orçamento ali, ou quando a gente olha o dinheiro que entra para nós, o que a gente vê? A gente recebe o nosso salário, ou tem o dinheirinho aí do nosso negócio, nosso empreendimento, a gente paga as coisas que a gente precisa, né, para sobreviver aí, alimentação, moradia, educação, muitas vezes. Aí a gente paga todas as contas que precisam ser pagas, a gente pega um valor desse dinheiro e gasta naquelas coisas que a gente gosta, e o que sobrar a gente investe. A gente precisa inverter um pouco essa lógica. A gente tem que receber o dinheiro, pagar as nossas contas, guardar um dinheiro, né, poupar um pouco do dinheiro e o que sobrar gastar. Então, essa é uma ordem de orçamento que costuma ser bastante efetiva. E uma outra coisa que eu gosto também de aconselhar é que se tenham objetivos muito claros. Ninguém coleciona dinheiro, a gente tem o dinheiro para algum propósito, para nos trazer bem-estar. Então, a gente precisa definir claramente quais são os nossos objetivos. Muito bem, né? E você morou aqui no município de Juara, né? Quando era criança, há um tempo, morou aqui também. E o seu olhar, não sei se você tem acompanhado aqui a nossa região, o estado de Mato Grosso, esse potencial. Nós estamos em constante crescimento aqui no município de Juara com a questão do agronegócio. E o seu olhar aqui para a nossa região, né? Onde você reside hoje, e esse olhar é promissor para a nossa cidade. A população precisa acompanhar também para ter uma prosperidade maior. Olha, os melhores anos da minha vida eu passei em Juara, faz bastante tempo, foi na minha infância, mas eu aprendi conceitos que eu levo para a vida até hoje, e sempre foi uma região de muita prosperidade, mesmo na época que eu morava. Eu vi ali o quanto as pessoas conseguem, a partir de um trabalho honesto e do potencial que a região tem, de prosperar e conseguir atingir os objetivos de vida. Infelizmente, não são todas as regiões do país que têm essa capacidade, né, esse potencial econômico que a região, principalmente Mato Grosso e a região aí de Juara tem. Acho que isso é uma oportunidade incrível. Então, se as pessoas se conscientizarem, prestarem mais atenção no comportamento financeiro delas, nas decisões, a gente consegue canalizar toda essa riqueza, essa produção aí da região, para fazer com que a gente crie uma geração de pessoas muito mais conscientes a respeito da educação financeira e da importância de se conquistar a independência financeira.